Eu li numas entrevistas recentemente que você está com muita dificuldade, que alguns amigos estão te ajudando, quase mesmo caridade, doação, que isso está ajudando a fechar o mês, pagar as contas, sobreviver. É verdade isso? Claro que é verdade. Não eu não tenho o menor problema de falar sobre isso, porque eu sempre rejeitei programas em que eu tivesse que me vitimizar. Eu sempre rejeitei. Eu nunca quis, e eram vários os convites. Mas eu simplesmente falava, eu não tenho do que reclamar, eu trabalho, eu me mantenho. Tenho saúde. Tenho saúde, mas essa coisa global e que dizimou quase uma classe, sabe? Porque eu me sinto em extinção, a gente foi dizimado. Não existe uma política que cuide disso, não temos um sindicato que brigue pela gente. Sabe, você não tem a quem procurar, Cíntia. A quem recorrer. A quem recorrer. Então, estou sim, Alex, e quando eu digo graças a Deus, todos os dias eu agradeço meus amigos, que é meia dúzia de amigos. São eles que me mantêm a minha força, que mantêm a minha alegria, que mantêm Esperança também. a minha esperança e que me ajuda financeiramente, né? Essa é a verdade. Agora, tem uma coisa. Primeiro que não é agradável você estar nessa situação, porque eu sempre fui um homem dinâmico, eu gosto de ter o meu dinheiro, eu gosto de trabalhar para ter o meu ganho, né? Embora não tenha nenhum problema com isso. Sim, a gente entende. Mas quando você vê essa perspectiva que não vem, isso é horrível. O que te amedronta é o amanhã. A gente falou isso, né, Sim, Kátia? começamos Tem por pro hoje, mas e o amanhã? Então, essa noite que agora, ok, tem ali, teve o almoço, vai ter a janta, você pagou seu aluguel, mas e amanhã? Quer dizer, é isso que te amedronta, é isso que te aflige e que você representa uma classe artística vivendo nessa situação? É basicamente isso. Eu não posso dizer que eu passei fome. Eu não passei fome em momento algum. E espero que nunca passe, graças a Deus. Não falta, porque eu também não sou uma pessoa de exageros. Eu não sou uma pessoa que, sabe... Desbanjade. Eu nunca fui, né? Mas você vai envelhecendo, gente. Todos nós vamos envelhecendo. E aí quando você não tem mais um plano de saúde, quando você não tem... mora sozinho, porque eu moro sozinho aqui, né? Isso te amedronta muito. O que será o amanhã, né? Como vai ser? Será que eu vou estar jogado num hospital? Com quem eu vou ficar? Eu também não quero dar trabalho, ser um estorvo para as pessoas, sabe? Então, mas sabe o que acontece? E vendo... Acontece, Marquinhos, que isso que você está passando é o que milhares, milhões de brasileiros passam. E não só, eu digo quem está desempregado, não. Os que têm emprego, mas não sabem se esse emprego vai se manter. Então, todos nós, de uma forma ou de outra, e a gente falava isso outro dia, todo mundo está muito apreensivo, porque... Antes, no início da pandemia, a gente falava 1 mês, 2 meses, a pandemia vai passar. E se passou já 13, 14 meses e nada. E aí a gente vê um movimento e tudo para. E você fala, gente, e aí, vamos fazer o quê? Então, Rafa, CP, a gente sabe de tantos artistas e tantas pessoas anônimas que também estão no mesmo sofrimento. Eu acho que o Marquinhos falando tudo isso também é um alento a tanta gente que fala, aí também ele passa por isso, vamos sair todos juntos, né? Justamente por isso que é importante, né? Essas revelações do Marquinhos são muito importantes, né?